Deixem as perguntas. Boa tarde, professor Dalade Júnior, disciplina de redes e computadores, segundo período, no desenvolvimento de sistemas, rumo ao melhor curso do Brasil no ENAD. Bem, na aula passada, nós falamos sobre a forma como as redes de computadores são organizadas e classificadas. Nós classificamos as redes de computadores como um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, utilizando um sistema de comunicação. Falamos que o sistema de comunicação é um arranjo topológico capaz de, através de enlaces físicos, de ligações físicas, a gente poder prestar serviço através de um conjunto de regras que veio a organizar esse sistema de comunicação, que são os protocolos. E é exatamente o tema da aula de hoje, falar sobre esses protocolos. É muito interessante falar sobre esse regramento, sobre essa constituição das redes de computadores, que são os protocolos. Depois disso, nós falamos sobre alguns parâmetros de comparação das redes de computadores, falamos sobre a classificação das redes de computadores segundo a sua área de abrangência, classificamos em redes pessoais, locais, de campos, que é a CAN, falamos sobre as redes metropolitanas, sobre as redes de longo alcance, que são as WANs. Da mesma forma que introduzimos as redes, a classificação das redes segundo as redes sem fio, que é só a gente acrescentar a letra W, que vem de wireless, wireless PAN, wireless LAN, wireless MAN, wireless WAN, ou seja, uma rede de longa distância sem fio, uma rede metropolitana sem fio, uma rede local sem fio, uma rede pessoal sem fio. E aí, depois disso, a gente foi falar sobre exatamente os arranjos topológicos, a forma com a qual os computadores se organizam fisicamente, através de cabeamento, porque a gente falou sobre esses arranjos topológicos de maneira cabeada. Da forma que, se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem observar como é que funciona, que pode funcionar o arranjo topológico, a forma como a qual os computadores sem fio podem se organizar fisicamente, bem como logicamente. Nós falamos sobre topologia física, a forma como que os computadores se organizam fisicamente, e nós falamos sobre topologias lógicas, a forma com que a gente pode modificar a topologia física através de configurações de software. A gente falou, por exemplo, sobre os tipos de ligação, né? Os tipos de ligação que podem ser ponto a ponto, podem ser multiponto. Esse multiponto pode ser de duas formas: broadcast, enviar as informações para todo mundo, e multicast, enviar para um grupo limitado de computadores acima de 2 computadores, porque a ligação entre 2 computadores a gente chama de ponto a ponto. E as formas de utilização do meio físico são 3. A gente falou que existe a forma chamada de simplex, a gente envia as informações em um único sentido. Existe a half duplex, que a gente envia as informações em ambos os sentidos, mas só um sentido por vez. A gente fez até uma analogia com a BR-230 de Cajazeiras até, por exemplo, Campina Grande, onde a gente tem 2 faixas, uma faixa só vai e outra faixa só vem. Isso a gente chama de half duplex. E o full duplex a gente pode enviar e receber as informações simultaneamente, claro que é o modo mais desejado para que a gente possa montar uma rede de computadores. Da forma que a gente falou sobre as classificações das redes de computadores, falamos sobre as topologias relativas a essas classificações, por exemplo, a topologia totalmente ligada, que a gente tem um par de fios entre todos os computadores, inviabilizando economicamente esse tipo de topologia. Imagine a internet com um cabo conectando seu computador a todos os computadores que você quisesse trocar informações e compartilhar recursos na internet. É uma topologia inviável, que foi utilizada no início da rede telefônica. Depois, a topologia parcialmente ligada, onde existem caminhos alternativos, não existem todos os caminhos diretos, mas através de caminhos alternativos a gente vai criar rotas que são dignas para que possam enviar as informações da origem para o destino. O roteamento, o melhor caminho, o caminho mais viável, pode ser utilizado para enviar as informações de uma topologia parcialmente ligada. E a topologia em anel, que é comum a todas as outras classificações, seja para WAN, seja para MAN, seja para LAN, ela utiliza a mesma forma
para enviar e receber as informações, ela utiliza o simplex, ou seja, as informações fluem num único sentido através de um cabo coaxial, onde exatamente as informações vão partindo de um computador e passando computador por computador até chegar no destino final. Sempre uma ligação ponto a ponto. Onde, por exemplo, se o anel falhar, a gente não vai conseguir enviar as informações pelo anel. Se no início uma das estações estivessem desligadas, a gente não conseguiria mais enviar as informações no anel. Claro que essas informações vão ser enviadas e recebidas através de um endereço de origem e um endereço de destino, tal como a gente viu, por exemplo, lá na comutação, tanto de mensagens como a comutação de pacotes, que são os mecanismos utilizados, por exemplo, para a gente fazer o que a gente chama futuramente, que vocês vão observar, como gerenciamento do enlace, gerenciamento do meio físico, gerenciamento, quer seja do meio cabeado, quer seja do meio sem fio. Nas redes metropolitanas e locais, a gente tem mais de 3 topologias. A gente tem o simplex, que é o anel, a gente tem o barramento, a gente vai ter uma barra, onde essa barra a gente vai enviar as informações, quer seja em broadcast, quer seja em multicast, através de um cabo que é chamado de espinha dorsal ou backbone, tudo baseado no endereço de origem e de destino também. Se a espinha dorsal falhar, os outros computadores vão ficar isolados. Se um computador estiver desligado, não tem problema, a barra vai conseguir enviar e receber as informações sem problema nenhum. E a gente falou sobre a topologia mais utilizada nas redes cabeadas, principalmente as redes locais, que é chamada de estrela, onde a gente tem um nó comutador central que vai concentrar os cabos que a gente vai fazer a interligação entre os diversos computadores, diversos módulos processadores, capazes de trocar informações e compartilhar recursos. Esse nó comutador central, ele é um concentrador de portas. E o número de computadores que vão poder trocar informações e compartilhar recursos vai estar limitado ao número de portas que esse dispositivo vai possuir. E a gente tem a topologia também em árvore, onde a gente tem vários barramentos, onde existe um barramento principal, que é a barra raiz, com as barras subordinadas, que são chamadas de barras folhas, e a gente tem a topologia híbrida, que é exatamente um conglomerado de topologias, seja de árvore, seja topologia em anel, seja topologia estrela, mas todos os computadores podendo trocar informações e compartilhar recursos, utilizando uma infraestrutura heterogênea, como é o caso, por exemplo, da internet. Então, esse é, inicialmente, o nosso resumo da aula passada, como nós sempre fazemos, e agora nós vamos adentrar e fazer uma transição entre as redes mais a nível físico, a nível de hardware, e agora a transição para que a disciplina de redes que nós verdadeiramente gostamos. Eu também, particularmente, creio que vocês também. Como eu vou falar agora, se eu fosse escolher para uma aula síncrona para assistir, escolheria a partir da aula de hoje na disciplina de redes e computadores, que é exatamente onde a gente vai falar sobre as redes verdadeiramente a nível de software, a nível que vocês vão desenvolver, que vocês vão trabalhar no cotidiano de vocês, na carreira da ciência da computação, assim eu bem desejo. Então vamos lá. A gente vai inicialmente falar sobre o modelo RMOS. O modelo RMOS é um modelo de referência, é uma tentativa de modelo de referência pela Organização Internacional de Padronização, denominada de ISO, né? International Standardization Organization, onde foi uma tentativa exatamente porque na década de 70, a gente viu, por exemplo, lá na parte do histórico das redes de computadores, que surgiu um projeto chamado de Multics. Esse projeto chamado de Multics foi patrocinado pela Bell Labs, a TIT, e foi academicamente tocado pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, e o Ken Thompson foi o cientista responsável por gerenciar toda a equipe do projeto Multics. O objetivo era vender energia computacional. A gente sabe e reitera que esse projeto ele não veio a se tornar um sucesso, ele não foi verdadeiramente implementado até o final. Inclusive, as empresas desistiram de patrocinar o projeto. Mas, mesmo assim, surgiram alguns
produtos funcionais que servem até os dias de hoje, como, por exemplo, a linguagem de programação interoperável, que era a linguagem de programação C, que servia para desenvolver aplicativos que fossem compatíveis com qualquer tipo de arquitetura de hardware e de software, e o sistema operacional denominado de Unix, que foi desenvolvido a partir dessa linguagem de programação, que, consequentemente, herdou todas essas características da interoperabilidade, ou seja, o Unix. E aí, esse sistema operacional Unix, ele se popularizou nas universidades americanas durante a década de 70 do século passado. Nesse meio termo, as universidades americanas estavam formando uma quantidade considerável de mão de obra e também essa quantidade de mão de obra estava criando novas empresas. Essas novas empresas, observando a oportunidade de criar redes de computadores, pegaram esse Unix, esse sistema operacional que, na verdade, era interoperável, e foram desenvolvendo a sua própria constituição, o seu próprio regramento para fazer a comunicação entre os computadores que utilizavam o software que tinha sido desenvolvido por essas pequenas empresas de desenvolvimento de software. Essas arquiteturas eram denominadas de proprietárias, porque eram empresas privadas que estavam desenvolvendo a sua própria constituição, a sua própria forma de organizar a comunicação entre os computadores. E assim, por exemplo, uma determinada empresa que desenvolvia um protocolo A não se comunicava, não fazia com que, por exemplo, os computadores que utilizavam esse software da rede A não se comunicassem com o software da rede B, porque eram de empresas diferentes. Se eu tivesse a rede A, rede B, rede C, rede D, todas de proprietários diferentes, todas de empresas diferentes que desenvolviam sua própria arquitetura de redes, essas redes não se comunicavam entre si, ou seja, um problema, certo? E isso fez com que despertasse o interesse de organizações, de fabricantes, para desenvolver uma arquitetura de protocolos, um conjunto de regramentos capaz de ser interoperável. Foi aí que surgiu a ideia do modelo RMOS. Por quê? Porque existe uma organização de padronização mundial, que é a chamada de ISO, International Standards Organization, que observou essa particularidade, observou essa oportunidade e tentou desenvolver um modelo de referência que servia para criar uma arquitetura de protocolos capaz de fazer a interconexão entre dispositivos de fabricantes diferentes, quer seja de hardware, quer seja de software, e assim surgiu o modelo de referência RMOS. RM vem de Reference Model, modelo de referência, e OSI vem de Open System Interconnection, ou seja, sistema aberto de interconexão, ou seja, uma proposta para criação de uma arquitetura de protocolos, uma proposta para a criação de um regramento para que todos os computadores possuíssem esse mesmo regramento e conseguissem trocar informações e compartilhar recursos, utilizando um sistema de comunicação. Então, são algumas premissas relativas ao RMOS. O RMOS, ele traz a ideia de camadas. As funções de rede, elas são abstraídas em várias camadas para prestar o serviço ao cliente. Então, essas camadas foram criadas com o intuito de decompor as comunicações de redes em partes menores e mais simples, facilitando a sua análise. Vocês provavelmente já devem ter escutado que a computação trabalha com um lema chamado de dividir para conquistar. É exatamente onde entra o RMOS. Ele dividiu as várias tarefas para conquistar o poder de comunicação entre os módulos processadores, que é exatamente uma característica das arquiteturas de rede. Outro objetivo foi padronizar os componentes de rede para permitir o desenvolvimento e suporte por parte de vários fabricantes. Ao padronizar, você simplesmente compra um determinado dispositivo e, se esse dispositivo quebrar, você vai poder substituir por um dispositivo padrão, um dispositivo que vai
ter o mesmo comportamento daquele dispositivo que, por exemplo, veio a deixar de funcionar. Isso é muito interessante. Isso não ocorre também não somente no RMOS, ocorre a padronização mundial, padrão de eletricidade, de tomadas, padrão de material de construção e padrões de redes de computadores. Possibilitar a comunicação entre diversos tipos de hardware e software diferentes. Isso que a gente chama de interoperabilidade, a característica primordial, básica, premissa básica para a construção e sucesso do RMOS. E evitar que as modificações em uma camada afetem as outras, possibilitando maior rapidez no seu desenvolvimento. Então, se a gente tem várias camadas em vez de uma só, se eu tivesse uma camada só, a gente teria que modificar aquela grande camada que poderia afetar os demais serviços. Como a gente tem várias camadas diferentes, a gente só vai modificar o conteúdo de uma determinada camada, o que não vai afetar as demais camadas. Então, cada camada no RMOS fornece um serviço. Cada camada no RMOS fornece um serviço. E esse serviço vai representar várias funções oferecidas de uma camada para outra. Uma camada que é chamada, certo? Uma camada que é chamada de usuário e outra camada chamada de fornecedora. Até porque vocês vão observar futuramente, um futuro bem próximo, que as camadas, elas começam de cima para baixo. A gente tem 7 camadas no RMOS. Eu não posso pular da camada número 7 para a camada número 1. Eu não posso dar um bypass. Não posso fazer pegar esse atalho. Eu vou ter que passar camada por camada. Camada 7, camada 6, camada 5, até chegar na camada número 1. Então, a gente sempre tem uma camada superior e tem uma camada imediatamente superior ou vice-versa, dependendo do fluxo de comunicação. Então, cada camada dessa, seja elas, como a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente está falando em camada superior, essas camadas são mais a nível de software. Quando a gente está falando camada inferior, a gente está falando mais de camada a nível de hardware, certo? Então, cada camada dessa fornece um serviço, que na verdade são um conjunto de funções que podem ser oferecidas ou a uma camada de nível superior ou uma camada de nível inferior, dependendo do fluxo das informações. Então, o serviço oferecido por um fornecedor, cada camada se comunica com a outra através de um SAP, de um ponto de acesso ao serviço. O que, na verdade, é um SAP. É como se fosse um interruptor. Quando você liga a sua energia elétrica. Se eu apertar no interruptor, eu desligo a minha luz. Se eu apertar novamente no interruptor, eu dou a luz, eu ligo a luz novamente. Então, aquele interruptorzinho ali é o ponto de acesso ao serviço. Da mesma forma que cada camada vai ter o seu ponto de acesso ao serviço. Vai funcionar como se fosse um caninho, vai funcionar como se fosse um cabo que vai levar e trazer as informações de uma camada para outra. Isso é um ponto de acesso ao serviço, certo? Então, a gente tem uma camada chamada de camada N, e aqui embaixo a gente tem uma camada chamada de N1, e aqui a gente tem um SAP, eu vou até colocar só um S, aqui a gente tem um SAP também, aqui a gente tem outro SAP, e aqui a gente tem outro SAP. Então, todas as funções, todos os serviços de uma camada para outra vão ser fornecidos através desse ponto de acesso ao serviço chamado de SAP. Aqui poderia ter uma bolinha aqui também, a gente poderia ter outra bolinha aqui embaixo. Também aqui, também e aqui também. Ponto de acesso ao serviço é exatamente uma plataforma onde você vai prover a comunicação entre uma camada e outra. Uma camada N vai fornecer, se a gente tiver um fluxo de cima para baixo, a gente vai levar as funções dessa camada para essa camada aqui, essa camada vai processar e depois levar a camada inferior e assim sucessivamente. São os pontos de acesso ao serviço. Então, os elementos ativos das camadas, as camadas elas também podem ser chamadas por outro nome, chamadas de entidades, certo? Então, no RMOS, as camadas, elas tanto são chamadas de camadas,
como elas podem ser chamadas de entidades. Essas entidades, por sua vez, como a gente já falou anteriormente, elas podem ser tanto a nível de hardware, um processo, quanto a nível de software, uma placa de rede, um cabo de rede, uma antena e assim sucessivamente. A gente vai mostrar exatamente como funciona pormenorizadamente cada uma dessas camadas, mostrando as suas funções, mostrando as suas características. A gente vai observar também uma característica bastante interessante, chamadas, a gente diz que a comunicação entre um computador e outro, entre um computador de origem e um computador de destino, entre um cliente e um servidor, as camadas se comunicam de formas pares ou parceiras de forma virtual. Como assim? É como se eu estivesse dizendo assim, que a camada de um cliente número 7 está se comunicando com a camada número 7 do outro lado do servidor. Que a camada número 6 do cliente está se comunicando com a camada número 6 do outro lado do servidor. Que a camada número 5 está se comunicando com a camada também número 5 do outro lado. Ou seja, elas sempre se comunicam com as camadas iguais, que são chamadas de pares ou parceiras. Então, as entidades da camada 1 implementam um serviço que vai ser utilizado pela camada de número 2, que vai ser utilizado depois pela camada de número 3, e assim sucessivamente até a gente chegar na camada de número 7. Quando as informações vão fluindo de uma camada para outra, a informação ela vai passando também por uma transformação. Essa transformação da informação, ao passar camada por camada, é chamada de encapsulamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco novamente, para que vocês possam entender como é que funciona esse processo de encapsulamento. Então, como a gente falou anteriormente, a camada ela só pode se comunicar com a camada ora imediatamente inferior a ela, ou ora imediatamente superior a ela, dependendo do fluxo de dados. Daqui a pouco a gente vai observar de uma forma mais interessante quando visualizarmos graficamente como é que funcionam essas camadas. Existem dois tipos de serviços, e até existe um terceiro, iniciado pelo fornecedor. Até colocar um if aqui, certo? Mas não é o if de si, não, é iniciado pelo fornecedor. IPF, para não ficar melhor. Iniciado pelo fornecedor. Então, serviços que são oferecidos de uma camada para outra no RMOS são de três tipos. Orientados à conexão, não orientados à conexão e iniciado pelo fornecedor. O orientado à conexão é um serviço burocrático. É um serviço que é recomendável de se prestar quando a gente tem uma rede remotamente distribuída, como é o caso da internet. A gente quer garantir que a informação que saiu da origem, em qualquer canto do planeta, chegue no destino em qualquer canto do planeta. Então, para isso, eu vou ter que confirmar que a informação chegou no destino final. Isso é um serviço que a gente chama de orientado à conexão. Quando a gente não quer fornecer um serviço desse, quando a gente quer fornecer um serviço que troca poucas informações, geralmente, e não garante a entrega da informação no destino final, a gente presta o serviço de forma não orientada à conexão. Então, existem camadas que fornecem um serviço que a gente chama também de confirmado, que é a mesma coisa de serviço orientado à conexão. E existem camadas que fornecem um serviço chamado de não confirmado, que é a mesma coisa de não orientado à conexão. E esse tipo último aqui, esse tipo especial, esse vermelhinho, que é iniciado pelo fornecedor, é quando ocorre alguma situação abrupta na rede, quando a rede deixa de funcionar por falta de energia elétrica, porque o seu hardware deixou de funcionar, ou porque o seu provedor de internet deixou de ter conexão com o seu provedor, que é o backbone, e assim as informações não vão conseguir fluir entre a origem e destino. É um serviço iniciado pelo fornecedor, onde cada componente da conexão, cliente ou servidor, origem e destino, vai ser entregue uma informação de timeout, dizendo que não tem conexão, em tempos diferentes. Claro, não vai ter no mesmo tempo. Então, o serviço também, como eu falei anteriormente, orientado à conexão é chamado de confirmado, o serviço não orientado à conexão é chamado de não confirmado, e também existe o serviço chamado de iniciado pelo fornecedor. Como eu disse para vocês, o serviço confirmado é um serviço burocrático. A gente precisa trocar 4 primitivas, como se fossem 4 comandos diferentes, para fazer com que a informação possa ser enviada da origem
e ser confirmada que ela chegou no destino final. Então, eu tenho um service request para me requisitar que o serviço seja enviado. Eu tenho um service indication, que é entregue pelo fornecedor do serviço ao usuário que aceita o serviço. Um service response, que é invocada pelo usuário que aceita o serviço, ou seja, o servidor. E um service confirmation, que vai ser entregue ao solicitante pelo fornecedor, que é exatamente para entregar ao iniciador da conexão, ou seja, o cliente, que aquela conexão foi verdadeiramente confirmada, ou que o arquivo foi recebido com sucesso. Já o serviço não confirmado é um serviço, como a gente falou, menos burocrático. Em vez de 4 primitivas, em vez de 4 comandos, a gente só troca 2 comandos, que são os 2 iniciais, que são Service Request e Service Indication. Ou seja, ele não se preocupa se a informação chegou ou não ao destino final. E aí, se ela não chegou no destino final, ele não vai poder simplesmente confirmar se houve uma chegada daquela informação no destino final, porque é essa forma que ele presta o serviço. Então, o serviço confirmado troca 4 primitivas, Request, Indication, Response e Confirmation, e o serviço não confirmado troca as 2 primeiras primitivas, que são Request, que é de requisição da prestação do serviço, e Indication, para indicar que ele quer prestar aquele serviço. E, finalmente, a gente tem o serviço iniciado pelo fornecedor, que acontece quando ocorre alguma situação anômala, abrupta na rede, ou seja, quando deixou a sua rede de prestar o serviço, quer seja por falta de energia, quer seja por o seu provedor de internet deixar de funcionar, ou o equipamento na sua residência deixou de funcionar, a sua placa de rede, o seu roteador wireless, enfim, serviço iniciado pelo fornecedor. Esse time out aqui, esse tempo no serviço iniciado pelo fornecedor, pode ser entregue em tempos distintos. Por isso que eu coloquei essas flechas feias aqui, como eu não sei desenhar muito bem, em um tamanho maior e outro tamanho menor, como se, por exemplo, um tempo fosse para a entrega de uma informação mais rápido do que o outro, que é assim que acontece, por exemplo, o serviço iniciado pelo fornecedor. Então, aqui, graficamente, a gente mostra como são prestados os serviços pelas camadas no RMOS. O serviço confirmado, primeiro, ele manda um service request, depois ele recebe um service indication lá no servidor. Se o servidor tiver apto a prestar o serviço, ele responde aquele serviço com o service response, e a confirmação vai chegar no cliente através do service confirmation. No serviço não confirmado ou não orientado à conexão, a gente só tem as 2 primeiras primitivas, o service request e o service indication. Quando esse service indication chega no destino final, o cliente não sabe se essa informação verdadeiramente chegou ao destino final, porque o serviço, como o próprio nome já nos remete ao pensamento, é um serviço não confirmado. E no serviço iniciado pelo fornecedor, é só trocar um service indication para indicar que a rede não está apta a prestar um determinado serviço. Então, no serviço orientado à conexão, o serviço vai ser dividido em 3 fases de operação: estabelecimento da conexão, transferência de dados e liberação da conexão. Para vocês terem uma ideia, existem protocolos que implementam essas 3 fases, e cada uma dessas fases ele pode prestar de uma forma diferente entre si. Mas, geralmente, ele utiliza um mecanismo só, como, por exemplo, ora um serviço confirmado ou ora um serviço não confirmado. Então, o estabelecimento da conexão, nessa fase, o cliente e o servidor, o usuário e o fornecedor do serviço negociam parâmetros e opções que vão determinar o modo como o serviço será prestado. Se a negociação, no caso, for bem sucedida, a conexão será estabelecida entre origem e destino. Depois que a conexão for estabelecida entre origem e destino, vai ser verdadeiramente transferidos os dados de acordo com os parâmetros que foram negociados ou estão sendo negociados de acordo com a transferência de dados. Vocês vão ver futuramente que o protocolo TCP trabalha com, a gente chama de janela, window, janela deslizante. E essa janela deslizante serve exatamente como um parâmetro de negociação, como se fosse um contrato entre a origem e destino, para moldar qual é a velocidade da prestação do serviço entre cliente e servidor. Isso é uma fase de um serviço orientado à conexão na fase de transferência de dados. A gente vai falar sobre isso mais propriamente em aulas subsequentes. E, finalmente, a liberação da conexão ela pode ser de 3 formas, né? Ela pode ter uma liberação da conexão com o serviço confirmado,
ou eu posso ter uma liberação de conexão com um serviço não confirmado, e eu posso ter uma liberação de conexão com um serviço iniciado pelo fornecedor, que é uma liberação de conexão abrupta. Eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, como já aconteceu, da nossa aula ser interrompida porque a internet deixou de funcionar, porque o meu provedor de internet não estava funcionando naquele momento. Isso é um serviço iniciado pelo fornecedor na parte de liberação de conexão. No serviço confirmado, ele vai trocar 4 primitivas para finalmente liberar a conexão. E no serviço não confirmado, ele vai só utilizar as 2 primeiras primitivas, request indication, para que possa, por exemplo, liberar uma conexão. Certo? No serviço não orientado à conexão, uma única unidade de dados é transmitida do SAP de origem para um ou mais SAPs de destino, sem que isso produza um real estabelecimento de conexão entre eles. Ou seja, a informação que saiu de uma determinada origem para um ou vários destinos pode, por exemplo, não atingir o destino final, porque o serviço que está sendo oferecido é um serviço não orientado à conexão, também conhecido como serviço não confirmado. E aí a gente reitera aquele processo chamado de encapsulamento do RMOS. Observem agora todas as camadas do RMOS. A gente falou anteriormente que existem 7 camadas no RMOS. Camada mais a nível físico são as camadas de número mais inferior. Camadas de número mais superior são as camadas mais a nível de software. Certo? Então, o processo de encapsulamento, vocês estão observando que cada uma das camadas tem um quadradinho aqui, ó. Exatamente da mesma cor que tem a camada aqui nesse desenho. A camada de aplicação é vermelho, a camada de apresentação é azul mais escuro, camada de seção azul mais claro, camada de transporte azul bebê, rede laranja, enlace de magenta, físico amarelo. Então, por exemplo, a gente observa que a camada a gente diz que as informações começam geralmente, a comunicação começa da camada mais superior até a camada mais inferior. Ou seja, da camada de aplicação, que é a camada onde nós, usuários de rede, utilizamos os serviços de rede. Através da camada de aplicação, que a gente vai lá, por exemplo, digita www.google.com.br. Depois que eu digitar aquilo, aí vai passando camada por camada, até chegar na sua placa de rede e ser enviada lá para o servidor, que vai se comunicar com a camada de aplicação. Por isso que a gente diz que as camadas se comunicam pares, ou são pares ou parceiras. Aplicação com aplicação, apresentação com apresentação, sessão com sessão, transporte com transporte e assim sucessivamente. Então, o processo de encapsulamento do RMOS é a gente pegar a unidade de dados daquela camada, que a gente vai observar futuramente, que são chamados de cabeçalhos. Cada camada ou cada protocolo envolvido na comunicação, porque a gente está trabalhando com a RMOS, a gente não fala de protocolos, fala só em camadas. Quando a gente for falar sobre o TCP/IP, a gente fala de camadas e também de protocolos. Ok? Daqui a pouco eu digo por quê. Então, a camada de aplicação tem o seu cabeçalho, tem a forma com a qual os dados são encapsulados. À medida que essa informação sai da camada de aplicação e passa para a camada de apresentação, é adicionado o cabeçalho da camada de apresentação, juntamente com o cabeçalho da camada de aplicação. Em seguida, quando a informação chega na camada de sessão, é adicionado o cabeçalho da camada de sessão e aí, juntamente com os cabeçalhos anteriores da camada de aplicação e apresentação. Quando chegar na camada de transporte, é adicionado o cabeçalho da camada de transporte e continua ainda os cabeçalhos das camadas anteriores de aplicação, apresentação e de sessão. E até chegar na camada de nível físico. O camada também é chamada de entidade ou também de nível. Quando a informação chegar no nível físico, ela vai ser enviada através de cabeamento de redes ou de forma sem fio, ou através de redes virtuais, através do barramento dos teus computadores, como a gente vai ver daqui a algumas aulas. E em seguida, essa informação vai subir novamente, vai para o outro lado. Aqui é o cliente, eu vou colocar o C, e aqui é o servidor, que é o S. Quando as informações forem adicionadas, os cabeçalhos camada por camada, quando chegar aqui no servidor, à medida que a informação for chegando na camada, ela vai ficando para ser processada. Então, quando chegar na camada física, vai ser retirado o cabeçalho da camada física,
Quando chegar na camada de enlace, vai ser retirado o cabeçalho da camada de enlace para ser processado. Quando chegar na camada de rede, vai ser retirado o cabeçalho da camada de rede para ser processado. Quando chegar na camada de transporte, vai ser retirado o cabeçalho da camada de transporte para ser processado. E assim sucessivamente, até chegar na camada de aplicação e ficar somente o cabeçalho da própria camada de aplicação. Esse é o processo de encapsulamento. À medida que a informação vai passando camada por camada, ela vai sendo adicionada o cabeçalho daquela camada, dependendo do fluxo da informação. Se tiver no destino final, a informação vai sendo retirada naquela camada para ser processada até chegar na última camada, a camada mais superior, que é a camada de aplicação. Então, o modelo RMOS, como a gente falou, é um modelo de 7 camadas. Cada camada também é chamada de nível ou também chamada de entidade. As camadas mais superiores são camadas mais a nível de software. Quando o número for maior, certo? Camada número 1, 2 e 3 são as camadas mais inferiores, são mais a nível de hardware. E camada 4, 5, 6 e 7 são as camadas mais superiores, são mais a nível de software. Então, à medida que a gente vai falando, explicando as funções de cada uma dessas camadas, ou o serviço fornecido por cada uma dessas camadas, a gente vai dizendo que aquela camada fornece um serviço confirmado ou um serviço não confirmado. Lembrando que o serviço iniciado pelo fornecedor é um serviço que acontece de forma abrupta. Nem sempre vai acontecer. Então, essas são as 7 camadas do modelo RMOS. A camada mais a nível de hardware é a camada física, depois vemos a camada de enlace, em seguida a camada de rede, depois a camada de transporte, depois a camada de sessão, em seguida de apresentação e, finalmente, a camada de aplicação. Então, as camadas também são chamadas de nível, certo? Nível, ou level em inglês, né? Level, vem de level, nível. Por isso que, por exemplo, em alguns livros, vocês podem observar camada L1, ou seja, camada de número 1. Em vez de ele dizer camada, ele fala só L1. L2, L3, L4, L5, L6, L7, ou seja, camada 1, camada 2, camada 3, e assim sucessivamente. Então, a camada mais a nível de hardware, mais a nível físico, é a camada que recebe o nome camada física, camada ou nível físico. Essa camada vai trabalhar ou processar as informações de forma... tem as características elétricas, mecânicas e funcionais para que a gente possa ativar, manter e desativar conexões físicas, sejam essas conexões cabeadas ou sem fio. Ou seja, a camada física ela serve para o envio de bits entre a origem e destino. Essa camada também trabalha com a parte de multiplexação, ou seja, vai trabalhar com enviar várias informações simultaneamente. Essa camada trabalha com a parte de comutação, ou seja, vai definir qual vai ser a forma de alocar os recursos na rede, vai ser a forma de dizer qual vai ser a modulação da minha rede, vai ser a forma de enviar as informações a nível mais bruto, certo? Ou seja, a transmissão de bits, ou a transmissão de ondas eletromagnéticas, ou a transmissão de luz, que vai fazer com que um computador origem possa se comunicar com o computador de destino através de dispositivos físicos. Quer sejam dispositivos de rede cabeada, quer sejam dispositivos de redes sem fio. O protocolo também de nível físico vai definir se a gente vai enviar as informações ou um a um, que a gente chama de serial, ou a gente vai enviar várias informações no intervalo de sinalização, que é chamado de transmissão paralela, certo? E aí a gente vai definir a questão de largura de banda, a organização dos computadores físicos, que é a parte de topologia, vai dizer se a rede é local ou metropolitana. Todas essas informações a nível de hardware estão contidas na camada física ou nível físico. Ao projetista do protocolo de nível físico, ele vai ter que decidir como representar os zeros e os uns, que é o que a gente chama de modulação, né? Quantos milissegundos durará um bit, que é exatamente aquele conceito de intervalo de sinalização, se a transmissão, certo? Se a ligação no meio físico vai ser, o tipo de transmissão vai ser simplex, se vai ser half duplex,
se vai ser full duplex, se eu vou enviar as informações em broadcast, ou vou enviar as informações em multicast, ou vou enviar as informações ponto a ponto. Todas essas informações a nível físico serão decididas na camada física, que trabalha com características elétricas, mecânicas, para que a gente possa estabelecer conexões, ativar conexões, manter essas conexões e desativar conexões a nível físico. Hoje em dia, na nossa disciplina de redes, é uma disciplina especial, porque nós não só trabalhamos a camada física a nível de hardware de rede, nós trabalhamos a camada de nível físico também com hardwares que são emulados em software através de uma característica chamada de virtualização. Então, o nível físico vai permitir o envio de uma cadeia de bits pela rede sem se preocupar com seu significado ou com a forma que esses bits são agrupados. Ou seja, a camada física fornece um serviço não confirmado. Ela não garante que a informação que saiu da origem vai chegar corretamente no destino final. Ou seja, não é função desse nível tratar erros de transmissão. Quem vai corrigir esses erros de transmissão que possam possivelmente ocorrer será a camada de nível mais superior, que é a camada de enlace. Nessa camada estão presentes meios de transmissão, ou seja, par trançado, ou fibra ótica, ou Wi-Fi, ou 5G, equipamentos de hardware de rede, placa de rede, antenas, roteadores wireless, switches, modems e etc., além dos próprios drivers, que são software que fazem com que os dispositivos possam ser reconhecidos e funcionar de forma correta nos seus computadores. Então, esse nível, como a gente falou anteriormente, vai fornecer um serviço chamado de não confirmado, ou seja, eu não garanto que a informação que saiu da origem vai chegar corretamente no destino final. E aí a gente vem exatamente com uma camada superior à camada física, que é chamada camada de L2, camada de enlace, ou nível de enlace, que uma das funções da camada de enlace é detectar e possivelmente corrigir erros que venham a ocorrer no nível mais inferior, que é o nível físico. Então, a camada de enlace vai converter um meio de transmissão não confiável no meio de transmissão confiável, porque ela fornece um serviço confirmado. Então, a técnica utilizada para conseguir uma transmissão confiável é você pegar uma cadeia de bits e transformar essa cadeia de bits em quadros. Por isso que eu coloquei esses quadros em negrito. Porque cada camada tem uma unidade de dados diferentes. Exatamente para a gente mostrar na prática como é que funciona o processo de encapsulamento. Então, na camada física, a gente envia luz, a gente envia bits, a gente envia ondas eletromagnéticas. Na camada de enlace, a gente envia quadros. Na camada de rede, nós enviamos datagramas. Na camada de transporte, nós enviamos pacotes. Na camada de sessão, de apresentação e de aplicação, nós enviamos mensagens, certo? Então, cada camada trata os dados de forma diferente. Cada camada fornece serviços de forma diferente umas das outras. Mas cada uma dessas camadas se comunica uma com a outra de forma através do seu ponto de acesso ao serviço, ou os vários pontos de acesso ao serviço que vão prover um serviço de multiplexação, ou seja, a gente vai poder enviar e receber várias informações ao mesmo tempo na rede. Então, quase todos os protocolos de enlace incluem bits de redundância em seus quadros para detecção de erros, mas não a sua correção. Eu não corrijo o dado on the fly. Eu não corrijo o dado à medida que eu envio as informações de uma origem para o destino. Por exemplo, eu tenho um cliente de um lado, eu tenho um servidor do outro, certo? Eu envio um quadro e esse quadro tem que ser recebido aqui no destino final, que é o servidor. Quando eu estou enviando esses dados, eu incluo um bit de redundância aqui, que a gente chama de CRC32. CRC32. Então, digamos que eu calculei aqui no meu cliente esse RC32 como 5 e
E quando eu cheguei aqui no destino final, ele calculou esse RC32 como 4. Aí, o quadro está errado. Ele vai pedir para retransmitir aquele quadro, vai fazer o cálculo novamente, deu 5, e agora o cálculo finalmente deu 5, está correto. E aí, as informações foram confirmadas. É por isso que a gente tem um serviço confirmado. Então, a camada de enlace, através desse RC32, desses bits de redundância, vão exatamente detectar, que é exatamente através desse cálculo, e corrigir, que é exatamente pedir para que ele reenvie os dados, para que a gente tenha uma comunicação íntegra dos dados. Ou seja, o dado que foi enviado da origem vai ser o mesmo que chegou no destino final. Então, isso foi muito utilizado na época que a transmissão na internet era através de satélites, mas é utilizado até os dias de hoje, porque nós trabalhamos com a rede remotamente distribuída. A técnica utilizada para a gente conseguir uma transmissão confiável na camada de enlace é um processo que a gente chama de fragmentação. A fragmentação, na verdade, é você pegar o dado, certo? Pegar, por exemplo, esse controle aqui e quebrar ele em vários pedacinhos, como se fosse exatamente esses quadros, certo? Em vez de eu enviar essa unidade de dados grande, eu vou enviar unidades de dados bem menores. Eu vou pegar um pedaço, certo? Vou pegar um pedaço, vou enviar, depois eu vou pegar outro pedaço e enviar. Geralmente, esses pedaços, eles obedecem um tamanho fixo. Esse é o processo de fragmentação. Na origem, os dados são fragmentados e no destino, esses dados são checados, se existe integridade através daquele cálculo do CRC32. Se tiver tudo ok, ele fica lá no destino final até chegar em todos os quadros para que no final esse processo exista a desfragmentação, ou também chamado de remontagem. Pegar todos esses pedaços e juntar novamente para formar um produto final de forma correta, de forma íntegra, corrigindo os erros da camada inferior, que é a camada física. Então, quase todos os protocolos de nível de enlace incluem esses bits de redundância em seus quadros para detecção de erros, mas não para sua correção. Como eu disse, ele não corrige on the fly. Ele simplesmente envia uma informação para a origem, pedindo para que ele reenvie a informação novamente, para que ele possa realizar esse cálculo e checar se está correto. O nível de enlace também tem uma função chamada de controle de fluxo. Esse controle de fluxo vai servir exatamente para que a gente possa fazer uma sincronização de velocidade entre cliente e servidor, para que o servidor não processe mais informações do que ele consiga processar. Por exemplo, se eu tenho um servidor que está com 90% da sua capacidade esgotada, quando chegar em 100%, ele não vai mais poder processar informações. Então, o que é que vai acontecer? Esse controle de fluxo vai servir para dizer se o servidor vai poder receber mais conexões e também para que ele possa também definir qual vai ser a qualidade do serviço que vai ser prestado ao cliente que requisitou aquele serviço. Se ele puder responder, ele vai responder aquela requisição. Se ele não conseguir responder aquela requisição, ele vai negar o serviço, que a gente chama isso de Denial of Service, ou DOS, né? Negar o serviço. Então, esse mecanismo de controle de fluxo vai possibilitar o transmissor saber qual é o espaço disponível no buffer, ou área de memória do receptor, em um dado momento, fazendo que haja uma condição de equilíbrio entre a taxa de transmissão e a de recepção de quadros entre a origem e destino. Então, a camada de enlace detecta e corrige os erros da camada física, gerencia o enlace e também realiza o controle de fluxo. O que é gerenciar um enlace? Para vocês terem uma ideia, nós pensamos que à medida que eu digito uma informação e vou lá no Google, a minha rede está apta a me retornar um resultado. Nem sempre. Vocês se lembram, por exemplo, na aula passada que a gente falou de retardo de transferência, né? Retardo de transmissão e retardo de acesso. Existe o retardo de acesso, que é o tempo que a estação leva para acessar o meio de transmissão. Nem sempre ela acessa o meio de transmissão. Então, quem é que vai dizer se você está apto ou não a acessar o meio de transmissão e transmitir a informação da origem para o destino? É exatamente o
protocolo da camada de enlace, que faz esse gerenciamento do enlace, gerenciamento do meio de transmissão, que é exatamente uma das funções da camada de enlace. Então, a camada de enlace faz gerenciamento do enlace, detecta e corrige os erros da camada física, realiza o controle de fluxo, faz a fragmentação de quadros e a desfragmentação no destino final, que é também chamado de remontagem. O nível de rede, ou camada de rede, as duas principais funções dessa camada estão em negrito aí, que são o endereçamento e o roteamento. E a unidade de dados da camada de rede são chamadas de datagramas. Por que datagramas? Datagramas é uma analogia aos telegramas. O telegrama tem endereço de origem e endereço de destino. E o datagrama tem endereço de origem e endereço de destino. Então, o telegrama, uma carta, precisa de um endereço de origem, o remetente e o destinatário, para que saia de uma origem e chegue no seu destino final, por exemplo, a sua residência, quando você compra um produto na internet. Aquilo é um endereçamento de um produto. Ele precisa saber qual é o endereço de origem, ele precisa saber qual é o endereço de destino para enviar essas informações corretamente. Nas redes de computadores, nós temos o endereço de origem e o endereço de destino, que vão servir exatamente para fazer a comunicação entre cliente e servidores, para compartilhar informações e trocar informações e compartilhar os recursos na rede. Então, o endereçamento é característica primordial. Eu até digo assim que o endereço é o requisito mínimo necessário para que a gente possa trocar informações e compartilhar recursos. Se nós não tivermos um endereço de rede, nós não somos capazes de trocar informações e compartilhar recursos. Então, é primordial que nós tenhamos um endereço de rede. Sem um endereço de rede, a gente não consegue trafegar as informações. Então, o datagrama, a gente sabe que é um datagrama porque tem um endereço de origem e tem um endereço de destino. E através desse endereço de origem e de destino, a gente vai ter que, essa camada vai poder procurar qual é o melhor caminho ou o caminho mais viável para enviar uma informação de uma origem até um determinado destino qualquer, certo? Então, o roteamento é a busca do melhor caminho ou o caminho mais viável para enviar uma informação. Por que do melhor caminho? Porque eu posso procurar um caminho com uma velocidade maior, eu posso procurar um caminho que a minha informação tem uma prioridade maior, eu posso procurar um caminho que eu tenho um atraso menor, eu posso procurar um caminho que eu pague menos dinheiro para trafegar os dados por aquele caminho, ou eu posso procurar um caminho que esteja funcionando, porque os outros caminhos não estão funcionando, por exemplo, que é o que a gente chama de caminho mais viável. Esse é o processo de roteamento. Mas o processo de roteamento ele só pode funcionar se nós tivermos um endereço de origem e também um endereço de destino. Então, as funções da camada de rede são endereçamento e roteamento, bem como a fragmentação e a remontagem dos datagramas, certo? A camada de transporte, ela vai fornecer uma comunicação fim a fim confiável. O que quer dizer isso? Que ela fornece um serviço confirmado. O que quer dizer isso também? Que a camada anterior, que a camada de rede, não fornece um serviço confiável. Vocês observaram, por exemplo, que a camada física, ela não liga se as informações chegaram no destino final, ou seja, ela fornece serviço não confirmado. A camada de enlace fornece um serviço confirmado. A camada de rede fornece um serviço também não confirmado. E aí, claro, que tem que aparecer um herói no meio dessa comunicação, que é o nível de enlace, é o nível de transporte, ou camada de transporte, que também fornece um serviço confirmado. Por isso que ela diz assim, que a prestação de serviço na camada de transporte é fornecendo um serviço fim a fim confiável. Isso partindo da premissa que ele fornece um serviço confirmado. Então, a camada de transporte vai servir para transportar as informações de maneira confiável entre a origem e destino. Pronto, está respondido. Se um dia eu perguntar a vocês qual é a função da camada de transporte, vocês me respondem que é transportar as informações entre a origem e destino de uma forma confiável, porque ele fornece um serviço orientado à conexão, ou seja, um serviço confirmado. Então, a camada de transporte, a unidade da camada de transporte são chamadas de pacotes.
A unidade de dados da camada de transporte é chamada de pacotes. E da mesma forma que a camada de enlace e a camada de rede, existe também o processo de fragmentação na origem e quando chegar no destino final, existe o processo de remontagem daqueles pacotes que foram fragmentados, ou também chamado esse processo de desfragmentação. A próxima camada é a camada de seção. Essa camada vai permitir que computadores diferentes estabeleçam uma seção de comunicação. Ou até que aplicações diferentes no mesmo computador estabeleçam uma seção de comunicação. Como assim, professor? Aplicação no mesmo computador. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no meu computador, se eu digitar aqui ifconfig, vocês vão observar que eu tenho uma interface chamada de loopback, que tem o endereço IP 127.0.0.1. Certo? Se eu digitar aqui SSH, que é um protocolo de rede, certo? Digitar aqui DJR, que é o nome da lá DJR, que é o nome do meu usuário, @ localhost, que é exatamente esse computador, o meu computador. Eu estou fazendo a comunicação entre o cliente SSH com o servidor SSH. Pronto. À medida que ele me manda essa informação, o servidor SSH está perguntando se eu desejo armazenar o certificado digital aqui no meu computador. Digo que sim, e vou digitar a senha. E aí eu estabeleci uma seção de comunicação entre uma aplicação cliente e outra aplicação servidora residindo no mesmo computador. Mas eu poderia também estabelecer uma seção de comunicação entre um computador e outro de forma remota. Então a camada de seção, ou nível de seção, vai permitir que seja estabelecida uma conexão, uma seção de comunicação entre uma aplicação cliente e uma aplicação servidora, residindo seja no computador local, seja no computador remoto. Então, essa seção de comunicação, ela vai definir como será a transmissão de dados. Vai poder também fazer uma marcação dos dados que estão sendo transmitidos. Vocês já devem ter feito várias vezes um download na vida de vocês. E muitas vezes, quando vocês estão fazendo um download, vocês pausam um download. Aquele processo de pausar um download e continuar o download é realizado na camada de seção. Exatamente, porque se estabeleceu uma seção de comunicação entre cliente e servidor, entre a origem e destino, e aí sim, aquela comunicação está se dando, aquela seção de comunicação está sendo realizada naquele momento, e você vai poder parar ou pausar aquela conexão e retomar futuramente, porque essa camada de seção ela consegue realizar uma marcação nos downloads. Esse conceito é chamado de atividade. Se por acaso a rede falhar, os computadores reiniciam a conexão do momento onde foi feita a última marcação e aí retomam a conexão daquele ponto que foi parado. Além de que a camada de seção serve para fazer com que exista um gerenciamento do token. O que é um token? Uma permissão para quem impedir que partes que tentem executar uma operação crítica simultaneamente não façam. Também serve para controlar o diálogo entre cliente e servidor, entre computadores distintos, para manter o controle de quem deve transmitir a cada momento, para que não haja um congestionamento. Outro exemplo prático da camada de seção, dessa marcação de downloads, hoje geralmente não acontece isso, mas antigamente, né, a gente utilizava muito os clientes de e-mail. Quando você usa o cliente de e-mail, ele utiliza dois protocolos, um protocolo chamado de POP3 e outro protocolo chamado de SMTP. O protocolo POP3 ele serve para você digitar o seu login e sua senha e checar se aquele login e senha fazem parte daquele servidor de e-mail. Caso passem por esse servidor POP3, caso o seu servidor seja autenticado corretamente, ele vai ter a permissão de pegar na caixa de e-mail dele e observar se existem novos e-mails ou não. Se tiverem novos e-mails, eles vão ser enviados para o cliente. Então, digamos que um cliente esteja recebendo 100 e-mails. Colocou seu login e senha, observou que tem 100 e-mails. Depois desses 100 e-mails, a conexão de rede cai quando ele baixou, por exemplo, o e-mail até o número 30. Quando ele reiniciar a conexão novamente, ele vai poder baixar os outros 70 e-mails, exatamente porque a camada de seção faz uma marcação nos downloads denominado de conceito de atividade.
atividade, certo? Em uma conexão de sessão, só é permitida a execução de uma atividade por vez, ou seja, eu só posso pausar a conexão e reiniciar. Eu não posso pausar atividades consecutivas várias vezes. Desculpa, eu posso pausar várias vezes, mas eu só posso pausar uma vez e reiniciar uma vez. Eu não posso fazer isso várias vezes simultaneamente. A outra camada é a camada de apresentação. Como o próprio nome já nos remete, como o próprio nome já nos diz, é uma camada de apresentação de dados. Ela também é chamada de camada de tradução, porque ela vai adequar o seu dado a um formato que seja padrão entre cliente e servidor. Certo? Então, a camada de apresentação vai servir para a parte de formatação dos dados. A camada de apresentação vai servir também para realizar o processo de criptografia e decriptografia, ou seja, para a gente colocar segurança nos dados que a gente está enviando. Quem vai implementar essa segurança será a camada de apresentação, certo? Quem também, outra função da camada de apresentação é a parte de compactação e descompactação dos dados. O que é compactar os dados? Você pegar o dado em um tamanho grande e diminuir ele no tamanho. Chegar lá no destino final, eu vou pegar ele em um tamanho pequeno e depois vou descomprimir. Por exemplo, hoje em dia geralmente não se trabalha com essa parte de compressão, descompressão. Mas no início da internet no Brasil, existia uma guerra entre os discadores, porque a internet era via modem, né? E a velocidade máxima era de 56,6 kbps, que era a limitação da rede telefônica. Então, por exemplo, existiam os discadores, como o discador da UOL, que dizia que o discador dele era o mais rápido de todos. E por que ele dizia que era o mais rápido de todos? Ele pegava a conexão, em vez de ele enviar 8 bits, ele diminuía aqueles 8 bits em 2 bits. Isso é uma compressão de dados. Mas como é que ele diminuía esses dados? Ele diminuía também a qualidade da informação que estava sendo trafegada. Em vez de, por exemplo, eu ter 100% da qualidade de uma imagem num site da internet, ele baixava para 70%. Porque mesmo baixando a qualidade da imagem, a pessoa ainda vai conseguir ler e enxergar corretamente aquela informação. Por isso que ele dizia que era o mais rápido de todos, porque ele trabalhava com compressão para diminuir o tamanho das informações, e quando chegasse lá no destino final, ele aumentava o tamanho das informações. Ou, se não, diminuía a qualidade dos sites que estavam sendo apresentados ao cliente. Então, a camada de apresentação, resumidamente, trabalha com a transformação de dados, com a formatação de dados, o processo de compressão e descompressão, e prover a segurança com a criptografia na origem e a decriptografia no destino final. Finalmente, a camada de aplicação é a camada que nós, usuários, nos comunicamos com a rede. Então, à medida que eu venho no meu navegador e digito um site aqui, www.google.com, eu estou fazendo a comunicação entre o cliente, que é o meu navegador, que é o Firefox, com o servidor, que é o servidor da Google, que está lá do outro lado. Então, nós utilizamos os serviços de rede à medida que nós requisitamos esse serviço à própria rede. E nós requisitamos esse serviço à rede através da camada de aplicação. Então, eu sempre vou ter um aplicativo chamado de cliente se comunicando com o aplicativo lá do outro lado, denominado de servidor. E lembrando que as camadas elas são comunicadas de forma contínua, né? Eu só me comunico com a camada ora a nível mais superior, ora mais a nível inferior, dependendo do fluxo das comunicações. Certo? Então, um resumo aqui das 7 camadas do RMOS. A gente tem a camada de aplicação, que vai se comunicar com a camada de apresentação, a camada de apresentação que vai se comunicar com a camada de sessão, a camada de sessão que vai se comunicar com a camada de transporte, a camada de transporte que vai se comunicar com a camada de rede, a camada de rede que vai se comunicar com a camada de enlace, e finalmente a camada de enlace vai se comunicar com a camada física. Lembrando que, virtualmente, é como se a gente estivesse fazendo a comunicação entre a camada de aplicação e a camada de aplicação do cliente e a camada de aplicação do servidor. A camada de apresentação do cliente e a camada de apresentação do servidor. A camada de sessão do cliente e a camada de sessão do servidor, e assim sucessivamente. E aí vocês me perguntam assim, por que hoje em dia, professor, a gente estuda o RMOS e esse RMOS não vingou? Primeiro, foi a tentativa de imposição de um modelo de direito. Uma organização internacional
simplesmente disse que iria organizar a comunicação da internet, mas queria impor que todos os fabricantes utilizassem o seu modelo, que a gente chama de modelo de direito. Mas existia um modelo chamado modelo de fato e não de direito, que já estava funcionando com as mesmas prerrogativas do modelo RMOS, ter um modelo interoperável, funcionar através de camadas, enfim, trabalhar com interoperabilidade, independência de fabricantes de hardware e de software, só que o TCP/IP já fazia isso antes mesmo do RMOS ser pensado. Além de que o RMOS tinha muitas camadas, onde muitas dessas camadas, algumas dessas camadas tinham funções demais e outras camadas tinham funções de menos, poucas funcionalidades. E aí o TCP/IP veio exatamente a corrigir essas distorções do RMOS. E o terceiro ponto é que o RMOS é um modelo simplesmente conceitual. Ele não foi implementado. A gente tem aquelas camadas, mas nós não temos protocolos nessas camadas. Por quê? Porque não foi implementado o modelo RMOS, porque o TCP/IP, que é o modelo de fato, que é um padrão que já vinha sendo utilizado nas universidades americanas, já estava sendo bastante utilizado e se tornando cada vez mais popular. Se vocês observarem, o modelo RMOS ele foi proposto em 1984. Só que o TCP/IP ele começou a entrar oficialmente em funcionamento na internet em 1º de janeiro de 1983, ou seja, já estava funcionando com todas as prerrogativas de criação do RMOS. Então, nós vamos agora partir para a parte número 2 da nossa aula, que é exatamente a gente falar sobre outra forma de padronização, que é o modelo I3E 802. Então, a gente observou que o modelo RMOS, ou arquitetura RMOS, foi uma tentativa de padronização de redes de computadores, porque estava verdadeiramente um samba do crioulo doido nos Estados Unidos na década de 70 do século passado, onde cada fabricante queria ter o seu próprio padrão de redes de computadores, sua própria constituição ou sua própria forma de organizar a comunicação entre os modos processadores, que era exatamente através do... que veio exatamente o modelo RMOS a tentar padronizar exatamente essa confusão de termos vários fabricantes diferentes, onde esses vários fabricantes diferentes não se faziam com que as redes deles não se comunicassem entre si. E aí surgiu a necessidade de se padronizar não só a forma com que se comunicavam os dispositivos nas redes de computadores, organizar a comunicação desde a nível superior até o nível inferior. Agora, nós estamos querendo padronizar como nós vamos fazer os dispositivos de rede. Como é que os dispositivos de rede eles podem ser compatíveis uns com outros, mesmo de fabricantes diferentes? Foi daí que surgiu o modelo ou o padrão I3E 802. Então, com o objetivo de elaborar padrões para redes locais de computadores, não só locais, mas metropolitanas, nasceu o projeto chamado de I3E 802. I3E significa Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos, mas eles são tão populares que não só mais são americanos, porém agora mundiais. O I3E não é só americano, o I3E é uma organização mundial. Como se vocês quiserem, por exemplo, se associar a I3E, é só pagar uma anuidade para que vocês sejam membro da I3E. Então, em 1980, em fevereiro de 1980, foi estabelecido um comitê chamado de Computers I3E Computer Society, que publicou um conjunto de padrões que foram adotados como padrões nacionais americanos pela organização ou Instituto Nacional Americano de Padrões, que é chamado de ANSI. Esses padrões foram posteriormente revisados e republicados como padrões internacionais pela ISO, com a designação ISO 8802. O modelo de referência RMOS definiu uma arquitetura de apenas 3 camadas. Então, o que é o RMOS? Pegue, por exemplo,
as duas primeiras camadas do modelo RMOSE. Quais são as duas primeiras camadas do RMOSE? Física e enlace. E através dessas duas camadas do RMOSE, nós vamos transformar essas duas camadas em 3 camadas e vamos formar o I3E 802. Então, esse modelo serve para que a gente possa padronizar as camadas de nível 1 e 2 do RMOSE, ou seja, essas duas camadas fornecem os níveis mais básicos de comunicação para que a gente possa prover uma conexão entre a origem e destino, entre os módulos processadores numa rede de computadores. Então, as duas camadas do RMO são as camadas física e camada de enlace. Já o I3E802, ele pega a camada de enlace e subdivide em duas subcamadas. Uma camada chamada de LLC, que é uma camada mais superior e se comunica com a camada de rede. Vou até colocar aqui, rede. E a camada mais inferior, chamada de camada de acesso ao meio, que vai se comunicar com a camada mais inferior, que é a camada, vou até colocar aqui o F de física. Então, uma das funções da camada chamada de LLC é uma função que todas as camadas vão ter, que é fornecer um ou mais SAPs para os usuários de rede. Significa dizer que ele vai estabelecer mecanismos de multiplexação. Ou seja, quando eu digo que eu tenho um ou mais SAPs de rede, eu tenho um ou mais pontos de acesso ao serviço. Então, quanto mais pontos de acesso ao serviço eu tiver, mais serviço eu vou poder prestar na minha rede de computadores. Então, a LLC também fornece características de multiplexação. Além disso, ele realiza o controle de fluxo. O que é o controle de fluxo? É fazer aquela sincronização de velocidade, de prestação de serviço entre cliente e servidor, entre origem e destino. Ou seja, são funções mais a nível superior do que a camada de acesso ao meio. A camada de acesso ao meio, ou MAC, ou Media Access Control, LLC vem de Logic Link Control e MAC vem de Medium Access Control. Camada de acesso ao meio. Camada de acesso ao meio tem funções mais a nível de hardware. Como o próprio nome está dizendo, camada de acesso ao meio. Ela é quem vai gerenciar o meio de transmissão. Ela é quem vai gerenciar o enlace físico. Seja cabeado, seja sem fio. Na transmissão da informação, a camada de acesso ao meio vai fragmentar os datagramas que vêm lá da camada superior e vai transformar esses datagramas em quadros. Quando chegar no destino final, que é a recepção, esses quadros vão ser remontados e vai ser detectado seus erros através daquele campo chamado de CRC32. Vai checar aquele cálculozinho. Se o cálculo da origem for igual ao do destino, tudo bem. Se o cálculo da origem for diferente do destino, ele pede para reenviar o quadro problemático. Então, função da camada de acesso ao meio, fragmentação de quadros e checagem desse bit, chamado de bit de reconhecimento cíclico, ou CRC32, e também realizar o gerenciamento da comunicação no enlace. Esse gerenciamento da comunicação no enlace ele é interessante, porque dependendo do meio de transmissão, dependendo da tecnologia do I3E802 empregada na camada física, eu vou ter diversas formas diferentes de gerenciamento do enlace. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, essas 4 funções que a gente falou anteriormente, na verdade são 5 funções, né? Não são 4, são 5 funções. São fornecidas pelo nível de enlace do RMOSE. Só que aqui essas 5 funções são subdivididas para 2 subcamadas. A camada de link lógico é chamada de LLC, trabalha com fornecer um ou mais SAPs para nível superior, bem como prover a parte de multiplexação e gerenciar e fazer o controle de fluxo. Já a camada de acesso ao meio vai fragmentar datagramas em quadros, depois remontar os quadros e checar aqueles bits de checagem cíclica, que é chamado de CRC32, e também gerenciar o enlace,
chamado de camada de acesso ao meio. Então, a camada física vai ter as mesmas funções da camada física do RMOS, que são funções associadas à parte de codificação e decodificação de sinais, geração e remoção de preâmbulos, ou seja, você modificar a onda ou a portadora para que ela seja enviada e recebida, que é o processo chamado de modulação, certo? Ou você vai enviar as informações de forma em bits, ou vai enviar as informações em ondas eletromagnéticas, ou vai enviar em forma de luz, ou você vai enviar as informações de forma 1 a 1, que é chamado de serial, ou você vai enviar de forma paralela várias informações simultaneamente no mesmo intervalo de sinalização. Ou seja, todas essas características físicas, elétricas, mecânicas, quais são os dispositivos empregados? Eu vou utilizar um switch, eu vou utilizar um roteador, eu vou utilizar a fibra ótica, eu vou utilizar 4G, 5G. Todas as informações a nível físico são controladas pela camada física. Relembrando que a camada física do RMOS é idêntica à camada física do I3E802, ou seja, ela fornece um serviço não confirmado. Esse serviço será corrigido nas outras camadas subsequentes, agora no I3E802, a camada de acesso ao meio e a camada de link lógico. Então aqui a gente traça um paralelo entre o I3E802 e o modelo RMOS. O modelo RMOS, as duas primeiras camadas são chamadas de camada física e de enlace, e agora, no I3E802, a camada de enlace é subdividida em LLC, camada de link lógico, que tem as funções de estabelecer um ou mais SAPs para a comunicação entre usuários da rede, e também fornecer a parte de multiplexação, e também prover o controle de fluxo. A camada de acesso ao meio vai realizar o processo de fragmentação de datagramas em quadros, e no destino final vai se remontar esses quadros e vai checar aquele bit de redundância, ou CRC32, e também gerenciar o enlace. Como é que ele vai gerenciar o enlace? Observe que aqui cada uma dessas barrinhas tem um número diferente. E como eles têm um número diferente, eles têm uma forma diferente de gerenciar o enlace. Cada forma de gerenciar o enlace aqui, cada númerozinho desse tem uma forma diferente de gerenciar um enlace. Então, cabe aos decisores, cabe aos administradores de redes, cabe aos projetistas de rede escolher qual desses padrões que vai ser escolhido para prestar o serviço na rede de computadores de acordo com as necessidades da sua rede. Então, cada número desses, 802.1, 802.2, 802.3, tem um propósito diferente que nós vamos explicar agora. O 802.1 é o próprio modelo I3E802 e a sua analogia com o modelo RMOS. O 802.2 é o LLC, o 802.3 é um padrão de rede física no I3E802, que é a rede Ethernet. O 802.4 é outro padrão de rede física, o 802.5 é outro padrão, o 802.6 é outro padrão, o 802.11 é o Wi-Fi, o 802.16 é o Bluetooth, 802.20 é o IMAX, e assim sucessivamente. E cada um desses numerozinhos aqui, 802.3, 802.4, tem os seus subpadrões. Então, nós vamos falar sobre isso agora. O I3E802.2 é, como eu falei anteriormente, um documento que vai descrever o relacionamento do RMOS com o I3E802 e as suas respectivas camadas. Vai ter informações que vão mostrar como é que é gerenciado a rede e como é que é feita a ligação entre redes diferentes. A gente chama de ligação interrede. Inclusive, a internet vem de ligação interredes. Net significa rede e a ligação entre redes diferentes significa uma internet. O LLC é o I3E802.2 e então vai descrever aquelas funções que a gente falou anteriormente, que são prover um ou mais SAP para os usuários da rede, fazer a parte de controle de fluxo e também realizar o processo de multiplexação. São características do I3E802.2, também conhecido popularmente como LLC. A camada de acesso ao meio, ela vai ser modificada à medida que eu escolho um nível físico diferente, à medida que eu escolho uma forma diferente de padronização do meio físico.
Então, eu tenho esses padrões aqui. Então, cada um desses padrões, cada uma dessas formas diferentes vai ter a sua forma de gerenciar o enlace de forma diferente. O I3E802.3 é uma rede em barra utilizando o protocolo de gerenciamento do enlace denominado de CSMA-CD. CSMA significa Carrier Sense Multiple Access e CD significa Collision Detection, ou seja, quando eu estou no meio de transmissão cabeado, numa rede Ethernet, aquelas mesmas redes que a gente tem cabeadas no laboratório do IFB ou nas redes domésticas ou até de empresas, o modo de gerenciamento de enlace é o CSMA-CD, ou seja, ele escuta a portadora, que significa CSMA, exatamente escutar a portadora e detectar a colisão. À medida que ele detecta a colisão, ele vai dobrando o tempo para que uma estação de trabalho possa acessar o meio de transmissão. Se depois de dobrar o tempo for detectada uma nova colisão, vai sendo dobrado até um determinado momento aquela estação conseguir acessar o meio de transmissão. Lembre-se, eu havia dito anteriormente que nem sempre que eu quero transmitir um dado na rede, eu consigo, porque existem os protocolos de acesso ao meio, que ficam observando qual é o tempo correto que a sua estação de trabalho vai poder acessar o meio de transmissão. E é através desse protocolo, porque eu estou trabalhando no meio cabeado. No meio cabeado eu posso detectar a colisão. O que é uma colisão? Se vários computadores, se vários módulos processadores estão tentando acessar aquele meio de transmissão simultaneamente. Então a rede pode se tornar congestionada. E quando eu tenho uma rede congestionada, eu posso perder dados sendo enviados e recebidos através dessa rede. E através da colisão, eu posso dizer se uma determinada estação de trabalho pode acessar ou não aquele meio de transmissão. O I3E802.4 é uma rede em barra utilizando a passagem de permissão como método de acesso, chamado de token bus. Se vocês se lembram, na aula anterior, eu montei até um barramento, né? Digamos que isso aqui é um barramento. Eu tenho uma estação 1 aqui, eu tenho a estação 2 aqui, eu tenho uma estação 3 aqui e tenho uma estação 4 aqui. Então, quando eu trabalho com token, é a passagem de permissão, significa token. Então, se eu quero enviar a informação do computador 1 para o computador 4, como é que eu vou saber que eu tenho que entregar essa informação exatamente para o computador número 4? Através da passagem de permissão. Então, eu vou enviando a informação. Essa informação vai ser enviada geralmente de forma broadcast na barra, ou seja, para todos os outros computadores. Então, quando a informação chegar no computador 2, ele vai dizer assim, opa, essa informação não é para mim não, porque o meu endereço de destino não é esse. Então, ele passa a permissão para frente. Aí, quando chega no computador número 3, ele observa que também o destino não é ele, porque o endereço de destino não é ele. Então, ele passa a permissão para frente, até chegar no computador número 4, que vai receber a permissão e vai receber a informação através do seu endereço de destino. Como a gente está trabalhando no barramento, essa passagem de permissão é chamada de token bus. Se a gente estivesse trabalhando num anel, com 4 estações também, estação de trabalho 2, estação de trabalho 3, estação de passagem de trabalho 4, à medida que a informação vai fluindo dentro do anel de forma simplex, tudo também vai ser entregue através do endereço de origem e de destino. E a passagem de permissão dentro do anel é chamada de token ring, ou seja, a forma de gerenciar o enlace no anel é chamada de token ring. Isso é utilizado através do 802.5, que é uma rede em anel utilizando a passagem de permissão token ring. Então essas redes aqui praticamente caíram em desuso. 802.5, 802.4, 802.6, que é uma rede em barra utilizando outro protocolo, outra forma de gerenciamento de enlace, que é chamada de DQDB, como método de acesso. Outro tipo de rede bastante popular é o I3E 802.1, que é chamado de Wi-Fi, popularmente, né? Que é a forma de gerenciamento do enlace no Wi-Fi, como nós não estamos trabalhando dentro de uma rede cabeada, mas dentro de uma rede sem fio, a forma de gerenciamento do enlace é denominada de CSMA-CA, ou seja, ele escuta a portadora, mas não detecta a colisão, ele se abstém de detectar a colisão, porque se ele detectar a colisão, ele vai ficar louco, porque no meio de transmissão sem fio, eu tenho várias
tipos de interferência. Eu tenho motores, eu tenho seres humanos conversando, eu tenho transmissão de rádio, eu tenho transmissão de bombeiros, SAMU, pássaros, enfim, não dá para detectar a colisão. Ele se ausenta de detectar a colisão. Então, ele utiliza o CSMA-CA, também popularmente chamado de MACAL, como método de acesso ao meio. Então, são os subpadrões do I3E 802.11, o 802.11A, que trabalha com 54 megabits por segundo, operando numa frequência de 5 GHz, o 802.11B, que trabalha a 11 megabits por segundo, numa frequência de 2,4 GHz, o 802.11N trabalha a 104 megabits por segundo, operando tanto a 2,4 como 5 GHz, e agora a gente tem o 802.11AX, que opera entre 2,4 e 5 GHz, uma velocidade de 9,6 gigabits por segundo. Lembrando que, se por acaso eu compro um aparelho que trabalha nesse padrão 802.11n e o meu dispositivo trabalha compatível somente com 802.11b, em vez de trabalhar com a velocidade máxima, ele vai operar a 2,4 GHz, que é a frequência desse padrão anterior, e vai operar 11 megabits por segundo. Então, prestem atenção nisso. Se vocês quiserem ter uma conexão tanto cabeada como sem fio de maneira rápida, vocês vão ter que padronizar toda a rede para operar nesse mesmo padrão ou subpadrão. O I3E 802.16 é o WiMAX, que trabalha com frequências variando de 2 até 11 GHz, com a velocidade de 70 megabits por segundo, operando numa distância, geralmente, de até 50 km. O 802.20 é o Bluetooth. Para fazer uma errata aqui, que eu disse que o 802.16 era o Bluetooth, o 802.16 é o WiMAX, o 802.20 é que é o Bluetooth. Então, existem vários e vários padrões e subpadrões relacionados ao I3E 802. Então, vocês vão observar que, por exemplo, o 802.3, que é o Ethernet, ele começou operando a 1 megabit por segundo. E hoje ele opera com velocidades acima de 1 gigabit por segundo. Então, por isso, nós temos vários e vários padrões e subpadrões. Então, vocês vão, por exemplo, observar que o I3E 802.3 é uma denominação que foi criada na Xerox na década de 80 do século passado, e esse tipo de rede é denominado de Ethernet mais popularmente. Então, agora a gente vai observar algumas especificações relacionadas ao padrão Ethernet ou I3E 802.3. Então, vocês vão observar que aqui do lado esquerdo a gente tem aqui a velocidade ou largura de banda. Vou até colocar LB aqui. LB. E aqui a gente tem a distância, geralmente, vezes 100. Vezes 100 metros. Então, qual é a velocidade máxima dessa especificação? 10 megabits por segundo. Essa parte do meio quer dizer se ele opera em banda básica ou em banda larga. Aqui, nesse tipo de codificação, se ele está trabalhando com banda básica ou banda larga, quer dizer que banda básica significa dizer que ele está operando de forma digital. Banda larga quer dizer que ele está trabalhando de forma analógica, certo? Somente aqui no 802.3, quando vocês se depararem com essa situação. Então, base significa digital e Broad significa banda larga, que significa analógico. Então, esse 10 vem de 10 megabits por segundo, esse 5 multiplica geralmente por 100, que vai ser a distância máxima, ou seja, o comprimento máximo do segmento de cabo vai ser de 500 metros. Então, trabalha essa especificação do I3E 802.3 ou Ethernet, trabalha com banda básica, ou seja, sinal digital, cabo coaxial grosso, ou seja, aquele cabo coaxial de difícil manuseio e é mais caro, e o comprimento máximo do cabo vai ser de 500 metros, que é exatamente 5 vezes 100. A taxa de transmissão, como a gente já está observando aqui, vai ser de 10 megabits por segundo. E a distância mínima, o tamanho mínimo do comprimento de cabo, vai ser de 2,5 metros. Outra especificação é chamada de 10 base 2. Mesma coisa. Largura de banda de 10 megabits por segundo, sinal digital, e aqui a gente tem uma casquinha de banana, em vez de ser 200 metros, vão ser só 185 metros.
Em vez de trabalhar com cabo coaxial grosso, agora ele trabalha com cabo coaxial fino, que é mais flexível e mais barato, certo? O outro padrão é chamado 10 Broad 36. Aqui, ó, observem que esse nome Broad significa que ele trabalha com sinais analógicos. A velocidade máxima ao largura de banda de 10 megabits por segundo e a distância máxima de 3.600 metros ou 3,6 quilômetros. Ou seja, 1.800 para ir e 1.800 para voltar, que tem um comprimento máximo de 3.600 metros. Geralmente esse tipo de rede era utilizada com cabo coaxial para operação de TV a cabo, certo? Tanto pode utilizar um cabo coaxial único, ou seja, a informação só vai em um único sentido, ou pode trabalhar com cabo coaxial duplo, que as informações podem trafegar em dois sentidos, mais um por vez só. A taxa de transmissão 10 megabits por segundo. O 10 base T, esse é o que nós utilizamos. O 10 base T é o padrão chamado também de Ethernet, mais popular, é o par trançado, que a gente até falou sobre esse par trançado, que é aquele cabozinho de rede, né, que a gente está acostumado a trabalhar. Vou até pegar um cabo aqui para mostrar para vocês, que é o par trançado, que é exatamente esse aqui, né? Par trançado são vários pares de fios dispostos de forma helicoidal. Nós já falamos sobre isso, inclusive, na aula sobre meios de transmissão, certo? A distância máxima, o comprimento máximo de cabo, a gente até falou anteriormente que também é de 100 metros. E o tamanho mínimo do segmento de cabo é de meio metro. Se a gente fizer um cabo menor do que meio metro, geralmente a gente vai perder informações. Se a gente colocar um cabo maior do que 100 metros, também a gente vai ter um processo chamado de atenuação. E a gente vai ter que aumentar a potência do sinal para atingir distâncias geográficas maior do que 100 metros. Então esse Tzinho aqui vem de Twisted Pair. Só que esses números aqui de banda larga, de 10 base, ele também trabalha de forma digital. Hoje em dia a gente também tem o 100, né, que significa Fast Ethernet. Fast Ethernet. E a gente tem o 1000. O 1000, que significa Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet. Então, vou até só colocar giga aqui. Certo? Então, quando vocês observarem, em vez de 10, o 100, é porque o padrão, a especificação é de Fast Ethernet. Se vocês observarem o valor 1000 em vez de 10, é porque a gente está trabalhando com uma especificação Gigabit Ethernet. Então, quando vocês forem comprar um dispositivo, vocês podem observar qual é a velocidade, qual é a especificação que ele dá suporte, exatamente observando essas especificações 10 base T, 100 base T, 1000 base T, e assim sucessivamente. A construção de redes com mais de 2 DTS, significa, o que é um DTE? É um equipamento de rede, Data Terminal Equipment, requer o uso de repetidores multiportas chamados de hubs ou switches. Ele está querendo dizer, se eu tiver mais que 2 computadores, eu não vou poder criar uma rede com mais de 2 computadores com um segmento de cabo. Eu vou precisar de ter um nó comutador central, para fazer, ou chamado também de repetidor multiportas, para fazer a ligação entre esses computadores. Trabalha com a taxa de transmissão nessa especificação aqui de 10 megabits por segundo, mas se eu tiver o 100 ou se eu tiver o 1000, eu posso trabalhar tanto a 100 megabits por segundo ou também acima de 1 gigabit por segundo. Finalmente, a gente tem um padrão 10 base F, claro que ninguém vai trabalhar, esse F vem de fibra ótica, ninguém vai trabalhar com fibra ótica a 10 megabits por segundo. Geralmente, a fibra ótica a gente pode operar até, a gente viu, mais do que 180 bits por segundo. Muito mais do que 180 terabits por segundo. Até para tirar nossa curiosidade aqui. Pesquisadora brasileira alcança recorde de velocidade na internet. Ela conseguiu 178 terabits por segundo. Então, seria maior do que 10 aqui, né? Seria mais do que 1000. Muito mais do que 1000. Seria 1 milhão base F. Mas vocês observem esses padrões, essas especificações exatamente pela velocidade máxima que fica do lado esquerdo. Esse base significa dizer que ele vai trabalhar com informações digitais, e esse F que é para dizer que a gente vai trabalhar com fibra ótica. O MAU significa Medium Attaching Unit, ou seja, um outro nome mais difícil para a placa de rede, certo? Ativo assíncrono para enlace de fibra ótica 10 base FL.
E o mal ativo síncrono, projetado para uso de específico em redes backbone, mal chamado de 10 base FB, que significa assíncrono. Assíncrono quer dizer aquela fibra multimodo, e o síncrono significa dizer a fibra monomodo. Se a fibra multimodo é aquela que são enviadas as informações ricocheteando nas paredes da fibra óptica, que vão alcançar uma distância geográfica de apenas 300 metros. E, por exemplo, a fibra síncrona, chamada também de fibra monomodo, onde as informações que são luz, né? Feixes de luz vão partir em linha reta em até 120 km, ou seja, a gente consegue atingir uma distância geográfica em uma velocidade bastante maior. Esse tipo de fibra é um tipo de fibra um tanto quanto mais cara, mas não por causa do preço da fibra, mas por causa do preço dos equipamentos, né? Então, finalizamos a nossa aula de hoje por aqui, e na aula que vem nós falamos sobre o modelo TCP/IP, que é o modelo que a gente trabalha no dia a dia, que é o modelo que a gente consegue ministrar essa aula aqui para vocês através do conglomerado de protocolos que são oriundos dessa arquitetura de padrões de redes na internet, denominada de TCP/IP, que, como eu venho traçando na analogia, ela funciona como se fosse uma constituição para reger como é que é realizado o processo de comunicação entre todos os computadores na internet, para que esses computadores possam obedecer esse regramento, para que a gente possa harmonicamente utilizar a internet. Então, forte abraço a todos, nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá.